olá! Sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim de História, como vocês já sabem, e estarei mediando a aula do professor Carlos Neri. Olá, professor! Olá, prof. Bom, hoje nós vamos utilizar a habilidade, vou colocar na tela para vocês, a habilidade identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus. O objetivo da aula: propor reflexões e diálogos sobre as dinâmicas comerciais das sociedades africanas e americanas no período anterior à chegada dos europeus, investigar os múltiplos aspectos relativos aos saberes e técnicas desses povos. Hoje é uma aula de revisão, é a última aula do 2º bimestre. Nós temos uma novidade também, vou colocar para vocês na tela uma novidade que nós temos. Ao final da aula, o professor Carlos vai mostrar para vocês um QR Code. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação e seus comentários. Professores são muito bem-vindos, participem do chat conosco, estudantes todos atentos, prontos para mais essa aula de revisão. Muito bem, com você, professor Carlos. Vamos lá, vamos fazer a nossa aula de revisão do 7º ano. E claro, nós vamos aí, já que nós trabalhamos tanto as relações de poder aí entre europeus, as conquistas, né, que houve na África, na Ásia. Nós trabalhamos muita relação de poder, muita questão aí do olhar etnocêntrico do europeu sobre o indígena, seja na América espanhola, lá com a conquista com os europeus, na verdade, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, e também estudamos essa questão da colonização e das relações de poder no território brasileiro. Hoje, nós vamos retornar aí às atividades relacionadas aos saberes e técnicas dos povos americanos e vamos, claro que essa aula de hoje vai dar fome, porque nós vamos trabalhar aí o que esses povos eles gostavam de comer, né? Qual era a base alimentar desses povos. E para iniciar essa aula, nós já vamos deixar aí uma questão disparadora na tela, uma problematização. Você sabe qual era a base alimentar dos povos pré-colombianos? Se você não souber, vai rapidinho no Google, faz uma pesquisa, coloque no chat aqui que nós vamos falar seu nome, que nós vamos trabalhar com vocês, ok? Vamos lá? 1 minuto, coloque aí no chat qual era a base alimentar dos povos pré-colombianos. Voltamos. Muitos estudantes do 7º ano aí utilizando a sua atitude historiadora para responder essa problematização que o professor Carlos deixou. Olha só, professor Carlos, a Samara, ela disse que eles se alimentavam de carne e vegetais. A Maria Eduarda disse frutas. O Vinícius, trigo e milho. Milho é uma resposta muito recorrente, assim, Sim. muitos alunos respondendo milho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Maria Eduarda, mandioca, milho, trigo, pão, cacau. Ela falou A cacau. professora Janaína até sorriu quando falou do cacau, né? Deve gostar de Cacau. chocolate. E
também peixe. Isso, então nós temos aí alguns produtos, né, elementos da terra que os povos pré-colombianos gostavam, né, era a base alimentar deles, ok? Vocês estão muito corretos, principalmente aí a questão do milho, muito utilizado entre eles. Vamos dar prosseguimento na aula na tela. Observe as imagens. Essas imagens, elas mostram saberes, alguns tipos de saberes práticos, né, que os povos pré-colombianos eles produziram. Os gregos vão chamar aí essa parte prática de tekne, que é a capacidade de você construir algo que seja útil para a sua utilização. Então, nas imagens nós estamos observando aí o cesto. Esse cesto aí é para transporte, dá para poder colocar aí diversos produtos, inclusive os produtos alimentícios. E o animal, que era uma forma aí bem comum de transporte. E claro, nós estamos falando dos povos pré-colombianos. Então, não havia nem carro, nem trem, nem avião. Os meios de transporte eram os meios que eles possuíam ali. Então, o animal era uma forma muito comum e talvez a forma mais importante de transporte desta época, e o cesto que dava para poder aí colocar diversas coisas para o transporte, ok? Vamos continuar no próximo slide. Olha que legal esse slide aqui. Você gosta de ir à feira? É claro que hoje nós temos, só deve uma pessoa da família, né? É o recomendado a ir ao mercado, a ir à feira. Mas eu acredito que bem antes aí da pandemia, vocês gostavam de ir à feira e ir ao mercado, não era? Para comer pastel, né, professor Carlos? Ah, na feira, comer Como pastel o na professor feira. falou que essa aula vai dar fome, né? É. Então eu já lembrei do pastel quando o professor falou da feira. E eu lembro do caldo de cana, Caldo de também cana. vendido na feira. Então, na imagem, nós estamos observando aí justamente um mercado. É o mercado da cidade de Tlatelolco, que era uma cidade asteca. Essa cidade, ela é uma cidade comercial. Era diferente aí de Tenochtitlan, que era a cidade, o centro político e religioso dos astecas. A cidade de Tlatelolco é a cidade onde existe uma intensa atividade comercial, ok? Então, no texto diz assim: Tlatelolco foi uma cidade asteca onde havia uma intensa atividade comercial, devido ao mercado. Nos detalhes da representação, podemos observar a intensa atividade de trocas e produtos. O mercado de Tlatelolco chegava a reunir 1.000 pessoas negociando. Então, olha aí a imagem dessa feira livre dessa cidade. Eu quero ver vocês falarem esse nome sem gaguejar, hein? Tlatelolco. Tlatelolco, ok? Até eu gaguejo, porque é uma pronúncia aí antiga. Então, voltando na imagem, eu lembro que em algumas aulas, na aula passada, nós trabalhamos aí a questão da civilização, do conceito de civilização, que os europeus tratavam os povos americanos, africanos e asiáticos como povos inferiores, como povos atrasados, como povos que precisavam ser colonizados, catequizados, instruídos para se alcançar a civilização. E aí, com essa imagem, já dá para perceber que as cidades astecas, elas não deviam em nada para as cidades europeias. Eram dois mundos completamente diferentes, mas com algumas semelhanças importantes. Lá na Europa, do século XII, século XIII, nós tínhamos aí as feiras livres, que muitas vezes foram aí
construídas no tempo das cruzadas, aonde, né, aquele espaço que as cruzadas deixou, com, né, muitos cavalos, muita guerra, ali começou a surgir os comércios, as feiras livres, e as cidades astecas também tinham, a cidade comercial também tinha a sua feira, com uma intensa atividade comercial, e olha, o que eles se alimentavam lá, acho que daria para fazer diversas receitas, ok? Vamos lá para o próximo slide. No próximo slide, nós temos aqui uma família asteca, né? Se alimentando do quê? Do milho, que foi o que vocês falaram aí. O milho era o ingrediente mais importante da dieta asteca, assim como o arroz na Ásia e a nossa combinação de arroz e feijão, né? Vocês gostam de comer arroz e feijão? É a nossa base alimentar. A partir do milho, diversas outras receitas eram produzidas, como, né, o sal e variados tipos de pimenta também faziam parte das diversas receitas astecas. Então também havia a questão aí das especiarias que eram também utilizadas para a criação aí de receitas que os astecas produziam na sua base alimentar. E em falar em milho, eu quero lembrar aqui que nós já estamos terminando aí o mês de julho e lá no Nordeste, professora Janaína, o tempo que eu morei no Nordeste, eu morei 8 anos no Rio Grande do Norte e agora no mês de julho, caminhão de milho chega lá nas estradas, solta aquele monte de milho e as pessoas começam a comprar e a levar para casa o milho. E aí diversas receitas vão surgindo. Também quero lembrar que o povo agora do sertão do Nordeste brasileiro, também o tempo do milho, estão aí fazendo diversas receitas, canjica, pamonha, tudo utilizando o milho. E aí eu já deixo o meu abraço para a dona Maria Salomé, lá em Cuité da Paraíba. Ela tem feito aí diversas receitas, tem me mandado algumas fotos de diversas receitas feito aí à base de milho. E se tiver aí algum estudante, professor, que conhece essa cidade, Cuité da Paraíba, coloca aqui no chat, tá bom? Porque é uma cidade aí, o sertão nordestino é um lugar onde tem vários produtos importantes, né? Como por exemplo o caju. Vocês gostam de caju? Aqui deve ser caro, né, professora Janaína? Caro. Comprar o caju. Sim. E lá no Nordeste, o caju muitas vezes é desperdiçado porque eles usam muito a castanha do caju para poder vender. Então, é uma iguaria, uma especiaria que tem bastante lá no Nordeste. Inclusive, lá o maior cajueiro, não sei se é o maior cajueiro do mundo, né? Lá na praia de Pirangi, próximo ali da praia de Pirangi, tem o maior cajueiro também que eu tive a oportunidade de visitar. Então, essa parte das especiarias, essa parte aí da base alimentar, ela varia em muitas regiões do mundo, mas nós temos algumas semelhanças aqui da nossa base alimentar com a base alimentar lá também dos astecas, ok? Próxima tela. Na próxima tela, nós temos aí a exemplificação de alguns produtos, né, da terra que os astecas, maias e incas produziam, né, na parte da agricultura, que eles produziam para poder se alimentar. Então nós temos aí o milho, a pimenta, o feijão e a carne ali entre os astecas, né? Então, os estudantes que colocaram aí também a carne, é claro que aí, eu não sei se lá no mercado de Tlatelolco se vendia carne como no açougue, como nós compramos hoje aqui. Pode até ser que seja, né, uma questão feita pela caça, mas também era a base desses povos. Vamos voltar lá na nossa tabela. Na nossa tabela, nós temos aí os maias, também milho,
O cacau, que a professora Janaína gosta, Estava esperando, o é, professor falou tanto do milho, eu não estava é? esperando o cacau. É do chocolate, raízes, né? Quem falou aí a questão da mandioca, Mandioca. mas assim, tem essa questão aí dos nomes. Se você falar mandioca lá no sertão da Paraíba, eles vão dizer quem come mandioca é o gado, o ser humano se comer mandioca morre. O nome é macaxeira, E aqui em São Paulo, na região sudeste, nós usamos o nome mandioca. Talvez ali em Minas Gerais se usa o nome aipim. Então, é o mesmo produto, muda o nome devido aí às regionalidades do nosso país. Voltando na tabela, nós temos aí os maias, né? Milho, cacau, raízes, o arroz, também a carne. Os incas, nós temos aí o milho, né? A base aí de todos, né? Das 3 grandes civilizações pré-colombianas. O feijão, a batata, a abóbora e também a carne, que é comum aí entre essas grandes civilizações, ok? Agora, como tudo isso funcionava, prof? Toda a sociedade precisa ser organizada, não é verdade? Exatamente. Na aula dos sextos anos, nós estávamos aqui falando sobre o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis daquela estrutura social da região da Mesopotâmia. E os povos pré-colombianos também eram povos organizados. Então você vê que eles não devem em nada aos europeus. Na questão aí de produção de saberes, de técnicas, né, de desenvolvimento social, os astecas, maias e incas possuíam aí as suas peculiaridades, as suas singularidades, o seu ethos, como diz aí Henrique Cláudio de Lima Vaz. Vamos ver aí a próxima tela. A estrutura social dos povos pré-colombianos. Nós teremos aí os astecas, você tem o soberano, e os maias, a família real, ou seja, é uma elite governamental que dentro da mitologia desses povos, eles acreditavam aí que eram escolhidos pelos deuses, pelas divindades, para poder governar a nação. Os nobres, né, astecas e entre os astecas nobres, maias sacerdotes, que são nobres, né? E vejam só, nada era feito nessas cidades sem a autorização dos sacerdotes. Eram os sacerdotes aqueles responsáveis por até mesmo autorizar as guerras, né? Os filmes nos mostram alguns princípios aí do poder que os sacerdotes tinham, né, de influência sobre os reis, né? Como por exemplo lá o filme Os 300. Vocês lembram do filme Os 300? O que o rei Leônidas faz antes de ir à guerra, antes de levar os 300 soldados para a guerra? Ele vai consultar os sacerdotes, não é? Então, voltando lá na nossa pirâmide social, então os nobres não são somente sacerdotes, também são grandes comerciantes, são grandes proprietários de terra, e eles têm um certo poder, uma certa influência sobre o soberano. Aí nós teremos também aí os comerciantes, grandes comerciantes, e os militares, que também fazem parte aí de uma elite entre esses povos. É claro que entre os comerciantes aí de astecas e maias, nós vamos ter os grandes comerciantes e nós teremos o pequeno comerciante. Nós teremos aí, numa linguagem bem atual e contemporânea, o grande empresário, o grande empreendedor e o microempreendedor. E os camponeses, que eram pessoas livres, claro, mas esses camponeses, eles trabalhavam
para esses nobres. Eles viviam aí nos territórios desses nobres. Não está muito parecido com o sistema feudal, não, prof? Muito parecido. Não é? Muito parecido com o Sim. sistema feudal. Inclusive, é muito importante entender que existiam os comerciantes, até porque nós falamos das feiras, né? Então, como existiam aquelas feiras, existia um grupo ali que dominavam, que eram os comerciantes. Eles também eram uma certa elite, eles não eram escravos, eles eram uma certa elite. E o professor falou, né, de comida, eu só consigo pensar em comida agora, professor Carlos. Logo, logo chega a hora do Sabe, eu almoço. fiquei imaginando os europeus chegando e encontrando o cacau. Eu só consigo pensar nisso, porque imagina um sabor tão inusitado. Eles atravessam aí o mundo e chegam. Imaginem vocês, eles atravessando o mundo, chegando aqui na América, descobrem um povo totalmente novo e os astecas dominando feiras, ouro, muito ouro e sabores diferentes. Então imagina esse encontro, como foi inusitado, Não né? devia nada para as Índias, não é verdade? Porque Verdade. eles comercializavam, antes de chegar nas Américas, eles comercializavam com as Índias. Então, vai haver agora uma variedade do comércio, porque, como nós falamos desde o começo, as colônias não é clube de férias. As colônias, elas são empresas exploratórias. Era assim que os europeus entendiam. As Américas, na época da colonização, elas foram lugares próprios para o domínio, né, dos povos, né, as relações de poder que nós estudamos trabalhamos muito essa questão das relações de poder, e também esses povos, é claro que o domínio deles trouxe também essa questão da variação dos produtos que eram comercializados. Então, nós teremos aí futuramente aí o pacto colonial, e aí essas colônias, elas vendiam somente para a metrópole, né, para o dominador. Esses produtos, toda essa extração de material, seja do ouro, da mineração, e seja também desses sabores que eles encontraram nas Américas, tudo isso vai ser levado lá para a Europa para abastecer as feiras, os mercados e o comércio europeu. Nós estamos aqui falando da questão da alimentação, mas nós estamos dentro do contexto do poder e da colonização dos europeus nesses territórios, ok? Então, para nós terminarmos aí a pirâmide, vamos voltar nela, né? Os camponeses eram aqueles que trabalhavam nas terras, nas propriedades desses grandes comerciantes, militares, sacerdotes, né, no soberano. Então, o lugar onde o soberano estava era um centro administrativo. Então, atividade. Vamos lá, gente. Vamos para a atividade, porque as habilidades, elas precisam ser contempladas. Acorda. Vamos para as atividades. Em ambas as estruturas sociais, astecas e maias, os escravos estão na base da pirâmide, lá embaixo, né? Exercite a ação historiadora, né? A atitude historiadora, e responda as duas questões. O que é um escravo? E como os soberanos reis conquistavam seus escravos, né? Então, os escravos eram conquistados. Eu não explanei sobre os escravos, porque vocês têm uma atividade. O que é um escravo e como os soberanos reis conquistavam seus escravos. 2 minutos, dá para vocês responderem. Coloque o nome das escolas e da região aonde você está estudando, ok? No chat, 2 minutos.
Tá muito legal o chat aqui, professor Carlos. Olha Legal. só, o 7º ano tá arrasando aqui, bombando o chat. O Kainan, ele disse assim, ó, A, pessoas que trabalham muito em troca de nada. E B, ele disse com dinheiro, mas Escravo não recebe por seu trabalho. certo. Isso. E também estamos num momento da história que ainda não podemos falar sobre dinheiro, né? Sim, Então, essa resposta não está correta, mas há sim, né? Pessoas que trabalham muito, né, em troca de nada. O Rodrigo, escravo é alguém que é torturado enquanto faz algo. Ele acha que é isso. é isso. É, sim, os escravos eram torturados por quê? Porque, pessoal, quem que vai ser escravo? Eu não quero. Esses povos ali, eles tinham uma total liberdade e de repente chega aí um monte de gente estrangeira com uma língua diferente, começa a dominar todo mundo e colocar os indígenas, os nativos, em trabalhos de mineração de ouro, de prata, supervisionados. Então, eles não tinham essa mentalidade comercial do ouro e da prata, né? Embora as cidades astecas eram bem desenvolvidas para o seu período, até com grandes mercados, mas e também, é claro, né, eles possuíam os escravos. Então, esses escravos eles eram conquistados, ok? Olha só, o Pietro ele diz: eram pessoas que eram capturadas para servir sacerdotes. Também. Então, vamos lá. Tanto os astecas, maias e incas, eles também produziam escravos. Os europeus fizeram deles escravos nas minerações, mas havia confusão também ali naquela sociedade, né? Havia guerras aí entre esses povos, entre tribos menores, e eles conquistavam seus escravos. Então, alguém colocou aí, prof, acerca da conquista dos escravos? Sim, cadê? A Lohane, escravos eram pessoas que eram considerados criados. Tem sim aqui um aluno que ele disse que eram conquistados. Rafael, ele disse que eram conquistados. Na realidade, os alunos eles estão falando muito acerca da questão da tortura, né, dos escravos. Mas a relação de escravidão também ela é muito diferente de povo para povo, né? A Sim. cada tempo tem uma relação de escravidão. Isso, exatamente. Então, gente, ó, vocês colocam aí a parte da tortura, porque é isso que remete mesmo à questão da escravidão, né? Então, os povos antigos, eles também conquistavam seus escravos, e esses escravos eram conquistados à base da guerra, ok? Então, sempre quando esses povos se degladiavam, sempre quando eles lutavam por territórios, os vencedores levavam os escravos. E olha, vocês já viram já as fotos das pirâmides astecas e maias, não já viram? Aquele monumento grandioso, né? Tremendo de se olhar até de perto assim. É, aquilo é obra dos escravos. Né? Tanto no Egito antigo, como aqui entre as sociedades maias, astecas e incas, os escravos é quem fazia esses trabalhos pesados. Prof, como era feito aquelas pirâmides? Como que era feito? Como que eles conseguiam juntar aquele monte de pedra? Bom, eu já assisti alguns filmes que retratam essa questão da escravidão na história antiga. E o que eu observei, e que pode ser muito bem colocado, é que havia ali 500, 600 ou 700 pessoas, professora Janaína, com cordas para poder puxar aquelas pedras, erguer aquelas pedras e encaixá-las dentro daquele formato, né, seja o formato egípcio, seja o formato asteca, maia e inca. Então, era trabalho muito pesado. Ok? Sim, alguns estão se referindo aí à compra de escravos, mas como o professor Carlos acabou de explanar, não era compra de escravos, os escravos eles eram conquistados. Nós vamos falar dessa parte aí da escravidão no Brasil, de compra de escravos, no terceiro bimestre, ok? Agora, a questão é dentro da história antiga dos povos pré-colombianos, os escravos eram como se fosse assim um espólio de guerra. Eles eram conquistados através das batalhas e eram levados para fazer esses trabalhos forçados, tá? Então, a relação de escravidão com os povos pré-colombianos é diferente da relação da escravidão aí exercida no nosso território brasileiro, ok? Vamos lá para a próxima atividade, nós temos um texto para nós lermos.
Prof, nós temos que ler um texto, temos que ler o texto. A competência leitora é muito importante para nós contextualizarmos, ok? Então, e tem uma atividade para fazer aí. Né? Encontre no texto os tipos de saberes e práticas desenvolvidas pelos povos pré-colombianos. Você lê, prof? Claro, então vamos lá. Eu leio aqui e os estudantes leem em casa. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo. Eles possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Dentre esses povos, destacam-se os incas, maias e astecas. Os maias habitaram a região das florestas tropicais na península de Yucatán. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava-se no cultivo do milho. Já os astecas eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos XIV e XVI, organizados em uma confederação de 3 estados, de 3 cidades-estados, com uma estrutura social altamente organizada e hierárquica. Muito bem. Desse texto, vocês vão extrair algumas informações. Vamos voltar lá na tela. Encontre nesse texto os tipos de saberes e práticas desenvolvidas pelos povos pré-colombianos. Embora nós trabalhemos muito aqui a questão da alimentação, mas existem outros saberes e outras práticas que estão contidas aí no texto. Descubra a informação e coloque no chat. 2 minutos. Voltamos. Muitos estudantes estão se referindo aí à agricultura, né? Mas a Emily, ela deu uma resposta bem completa. Ela está se referindo ao sistema econômico, social. A Gabriele, ela está dizendo o cultivo do milho, sistema onde eles se localizam. O Daniel está respondendo agricultura, caça. A Tamires, sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Aí tem uma série de estudantes falando sobre a questão do cultivo, mas eu acredito que... o Celso aqui, bem interessante, professor. O Celso, ele diz, estrutura social altamente organizada e hierárquica. Isso, Celso, bem legal. Vamos voltar no texto lá para nós fazermos a análise? Vamos lá. Entre os maias habitaram a região das
florestas tropicais na península de Yucatán. A estrutura da sociedade era estamental, conforme nós vimos lá na pirâmide, e a economia fundamentava-se no cultivo, ou seja, na agricultura, especialmente aí o milho. Então nós temos aí a agricultura e a formação de uma sociedade de hierarquias, onde tem lá desde dos maiores até os menores. Então, claro, a maioria aí era de escravos. Então, já os astecas eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos 14 e 16 e eram organizados em uma confederação de 3 cidades-estados. Então, nós temos aí a questão também da estrutura social. Tenochtitlán e Tlatelolco eram 2 dessas grandes e importantes cidades astecas, ok? Muito bem. Vamos para a próxima tela. Mais um texto. Os saberes e as técnicas dos astecas centravam-se na metalurgia, especialmente do ouro e da prata. Os incas habitavam as cordilheiras dos Andes, atualmente correspondendo ao território do Peru, Bolívia, Chile e Equador. A sociedade inca era estamental, sem mobilidade social alguma. Dos saberes e técnicas desta cultura, destacam-se o sistema natural de fertilização do solo, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. É a mesma atividade olhando para outros povos, ok? Tá muito fácil. Encontre no texto os tipos de saberes e práticas desenvolvidas pelos povos pré-colombianos. Eu acredito aí que em 50 segundos vocês consigam fazer essa atividade, ok? 50 segundos, responda no chat. Giovana foi bem rápida aqui e respondeu metalurgia, está correto? Correto, muito bem. Temos aqui a questão da metalurgia e temos também aí a questão da fertilização do solo. Veja só, a agricultura, mas já utilizavam já a questão da metalurgia. Rapidinho, hein? Parabéns, estudantes. Vamos agora para o fim da nossa aula e nós vamos mostrar aqui o nosso protagonismo juvenil, com o trabalho da estudante Maria Clara, da escola Pedro Yoshishika Irie, com a professora Lucélia, né? Eu lembro que eu havia colocado o nome da escola errado e agora está aí corrigido. Parabéns, estudante Maria Clara, pelo seu acompanhamento aqui no Centro de Mídias e continue estudando, viu? Você é uma excelente estudante. Agora nós vamos para a última tela, que é o QR Code. Através dessa tela, vocês podem aí fazer a avaliação de vocês sobre essa aula de saberes e técnicas dos povos astecas, maias e incas, povos pré-colombianos, ok? A aula termina por aqui, até o 3º bimestre e continue estudando. E olha, daqui a pouco é a hora do almoço. Até o 3º bimestre.